Voltamos ao ar no nosso programa Homeopatia na Rádio Vibe Mundial. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos. E agora, na segunda metade do programa, antes de eu apresentar a convidada, eu vou lembrar vocês que hoje à noite tem live às 19 horas no meu Instagram, doutora Ana Clélia Matos. E nós estamos agora ao vivo no YouTube com imagem. Você acessa o YouTube da Vibe Mundial e vocês vão ver a entrevista que eu vou fazer com a Silvia Matos. Todos vocês já me conhecem a Silvia, minha irmã, consteladora familiar. E hoje à noite, então, voltando na live, das 19 às 20 horas, eu vou fazer a live da fitoterapia brasileira. As ervas para as mulheres, as ervas para a saúde do homem e as ervas para a saúde das nossas articulações. Então, vai ser uma live super prática, importante, para vocês anotarem tudinho. Eu vou dar as dicas, dosagens, formas de fazer chá, ou em cápsula ou em tintura. Como sempre, nas primeiras terças-feiras de todos os meses, o ano todo, nós temos a live ao vivo. E é com muito prazer que eu recebo a Silvia para um assunto muito importante. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Ela é um sucesso, né? Nós duas irmãs aqui, a gente trabalha com... Eu trabalho com a medicina, ela trabalha com a constelação, com o método Louise Hay, com Theta Healing, farmacêutica, taróloga, uma bruxinha. Mas o tema hoje é de interesse, por quê? É o tema do relacionamento. Nós estamos no mês de junho, mês do Dia dos Namorados. E como é que vai o seu relacionamento? Não importa se você namora, se você está casada há 1 ano, há 7, há 14, há 20, há 40, há 50 anos. Como é relacionamento sob o ponto de vista de Bert Hellinger, da constelação familiar? Vamos que o assunto vai ser bom hoje, hein? Nossa, se vai ser bom. E aí? Olha, o que a constelação muita coisa. Ensina? Ensina muito, né? Esse gênio que foi o Bert Hellinger, ele ainda é, porque através das centenas de obras, né, que ele deixou para a gente, através do trabalho maravilhoso e com a sua esposa que segue, né, todos que fez com ele também, ajudou a construir essa abordagem hoje, né, e expandiu essa abordagem. Gente, relacionamento há quem diga que a constelação familiar é a ciência dos relacionamentos. Então, porque a gente se relaciona com tudo e todos o tempo inteiro. Tudo é relacionamento. Só que hoje, especificamente, a gente vai falar sobre relacionamento amoroso, né? Que dá muito pano para manga, que é um dos motivos pelos quais as pessoas mais vêm procurar a gente, né? Em relação aí aos relacionamentos. Então, e aí vem toda uma série de problemas, né? Problemas de quem não encontra a pessoa certa, tem aquela que acha que tem o dedo podre, que é um absurdo pensar dessa forma, isso é uma crença, né? Muito limitante. E aquelas que estão no relacionamento, mas o relacionamento não está indo bem, né? E as pessoas patinam muito, né? No fazer melhorar e também no encontrar alguém certo para você, mais certo, que combine mais com você. Então, hoje eu vou dar algumas dicas. Eu não vou ficar tanto... Quer dizer, é lógico que a gente permeia aí a teoria sistêmica, mas eu vim com itens. Até eu trouxe uma colinha aqui para não fugir muito do tema, não me estender, porque senão, se deixar, falo mais que a boca, né, em cada um. Né? E para falar um pouquinho para vocês sobre alguns toques que eu acho importante as pessoas saberem para dar certo. Para fazer dar certo o relacionamento, para melhorar o que você já tem. Chega mais perto. Né? Tá. Mais pertinho aqui, Pedro? Tá. E então é muito importante vocês escutarem com muita atenção e tentar entender o âmago das coisas que eu estou falando. Qual é o senso mesmo de tudo que eu vou falar. Então, a gente vai começar. Então, antes de mais nada, o que envolve relacionamento amoroso? Relacionamento, eu estou falando relacionamento de casal. Primeira coisa é que a gente não traz só o que é nosso para o relacionamento. A gente traz o que é nosso e do nosso sistema familiar. Então, quando duas pessoas se encontram,
é muito mais do que encontro entre duas pessoas. São dois sistemas, ou seja, tem toda a ancestralidade, tem tudo que você traz com você, pertencente à sua família, que você está depositando nessa relação também, né? E isso é um conceito muito importante de ser entendido, e eu vou bater nessa tecla em outros itens aqui que eu vou mostrar. Então, é muito importante, e o que mais importa é ter uma igualdade, mas não é essa igualdade, homem e mulher não são iguais, né? Eu vou falar muito de relacionamento entre homem e mulher hoje, mas pode ser estendido também para outras mesclas. E, sinceramente, assim, eu não sou boa em denominações, né? Hoje em dia eu não consegui decorar as denominações todas e tal, mas eu acho assim que todas devem, a gente deve muito respeito, né? A todas as relações. E não importa, relações amorosas. Uma coisa é você ter relação de amigo, de irmã. Outra coisa é você estar se relacionando como um casal, né? E muda completamente de figura a história, né? Então, o que é essa igualdade? Primeiro que você tem que estabelecer contratos. Os contratos, gente, não são só aqueles assinados, não. Não é só o contrato de casamento assinado. Mas são contratos, são combinações entre o casal. Então, o que te faz bem, o que me faz bem? Isso tudo é muito importante ser estabelecido já no começo de uma relação, para que essa relação dê certo, né? O respeito, o honrar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é honrar a família do outro também. Porque o Bert Hellinger falava, né? Você casa, você tem que casar com a família do outro também. E quando eu digo casar com a família do outro, não é que você tem que estar com a família do outro o tempo inteiro, mas é honrar o que vem do outro. Respeitar. Respeito, né? Você tem que respeitar a sua própria família, a sua origem, os seus pais, seus avós e toda a sua ancestralidade, assim como a do seu parceiro, da sua parceira. Começa aí o respeito, né? Começa aí o dar certo. Porque depois, quando vocês realmente estiverem juntos, se vocês decidirem ter filhos, porque é uma consequência da evolução de um casal, é a consumação de um casal, é na sexualidade, né? É aí que você estabelece o vínculo absoluto, e com filhos mais ainda. É assim que você evolui para a vida, né? Esses filhos, para serem inteiros, para serem felizes, eles têm que estar inteiros 50% de cada pai, né? 50% eles são pai, 50% eles são mãe, né? Eles herdaram isso da gente, então eles também têm que estar com isso resolvido dentro deles. Então, se nós pais casamos lá, tivemos nosso relacionamento e nós nos degladiamos diariamente, se esse relacionamento não é legal, os nossos filhos não podem ser felizes. Por quê? Por uma série de coisas. Então, assim, o que estabelece o equilíbrio entre um casal? É o equilíbrio entre o dar e o receber. Que na teoria sistêmica, na filosofia sistêmica, a gente chama de dar e tomar. Porque esse tomar é muito profundo. Não é só simplesmente receber. Receber é receber. Você recebe alguma coisa, mas às vezes você recebe um presente, mas você nem é grato por aquele presente. Então, tomar é diferente. Você recebe aquilo e você é grato profundamente àquilo. Aquilo realmente preenche alguma coisa em você, esse tomar. A mesma coisa é tomar pai e mãe, é tomar o seu companheiro, a sua companheira com a família que ele traz, né? E os filhos sofrem consequências muito, muito diretas do relacionamento do pai e da mãe, né? Então, se eu não estou bem com meu parceiro, os meus filhos vão sofrer. Por quê? Porque se está em desequilíbrio, esse equilíbrio entre dar e receber é prejudicado no relacionamento que não está legal. Logo, ou o filho vai herdar essa raiva de alguém, ou vai herdar alguma falta de alguém, alguma coisa vai acontecer que esses filhos não vão estar felizes. Assim como o casal, isso é fato, né? Então, deixa eu até pegar aqui algumas situações que eu trouxe para comentar, para não esquecer de comentar algumas coisas muito... Tá, então vamos lá. A primeira coisa muito importante é, para você entrar num relacionamento, qualquer que seja um relacionamento, de namoro, de casal, você tem que trazer a sua parte adulta.
não a sua criança. Tá? Relacionamento de criança e adolescente ficou lá na adolescência. É outra coisa. Quando você vira um adulto, você tem que trazer o seu lado adulto para essa relação. Por quê? Porque se você não saiu da esfera do seu pai e da sua mãe, você vai trazer a criança que ainda mora em você, que está ferida, muitas vezes, né? Ou por um abandono, uma rejeição, seja lá o que for. E se você entra no relacionamento por esse lado infantil, esse relacionamento não vai dar certo mesmo. Então, mas isso é muito comum, né? É o mais comum. E mais comum nos homens também, que são mais imaturos, né? São bastante. Então, por exemplo, se o homem não sai da esfera, principalmente da mãe, como é que ele pode escolher uma companheira e que ele ache e que ele realmente sinta que essa companheira corresponde, né, ao que ele quer? Porque muitos homens, quando entram num relacionamento, não são todos, tá, gente? Eu não generalizo absolutamente nada. Mas é bastante comum a gente ver. O homem tem alguma coisa mal resolvida em relação à mãe e ele entra numa relação esperando que a mulher seja a mãe dele. E nunca vai corresponder a essa expectativa, né? Ela é mulher. Então, ela só precisa corresponder e já é uma grande coisa, aquilo que lhe diz respeito enquanto mulher, não como mãe. E isso é a mesma coisa a mulher em relação ao pai, por exemplo. Né? Ela espera, e também em relação à mãe e o pai, ambos, mas acontece muito frequentemente isso. E a mulher em relação não sai daquela esfera do pai, né? Então traz essa infantilidade, esse vínculo do pai. Ela não renunciou a esse vínculo para poder se unir a um homem. Então ela vai ser sempre aquela filhinha do papai, buscando no homem, no companheiro dela, o pai que está mal resolvido. Aí dá tudo errado. São milhões de exemplos. São pais que foram ausentes, né? Que ela se decepcionou com o pai, ou não conviveu com o pai, a mãe se separou, ela era muito pequena, um pai alcoólatra, um pai... Então, são 1000 situações. Eu acho que o mais importante é cada um, tanto o homem quanto a mulher, ou tanto o casal. Sempre cada um tem um papel do homem e da mulher, mesmo sendo um casal gay. Certamente. A gente tem que individualizar, né? A gente tem que melhorar nós mesmos. Quem é o melhor companheiro? Aquele que se conhece bem. E às vezes demora tempos para a gente. A gente não se conhece bem aos 20 anos, aos 20 e poucos anos. A gente vai se conhecer ao longo da vida, caindo, levantando, experimentando relacionamentos bons, ruins, e aprendendo, ficando calejado, melhorando a nós mesmos para poder darmos o melhor para o outro. Sem dúvida. E não esperar do outro aquilo que ele não pode dar, né? Exatamente, é. Então, isso é importante, né? Porque quando você está nessa esfera infantil, dando do outro algo que ele não tem que te dar. E mais, tentar mudar o outro, né? Aí é pior ainda. Aí é que não vai dar certo mesmo. Não pode, o outro perde a dignidade quando você tenta mudá-lo, ele perde a essência dele. Então, se você não aceita o outro como ele é, se ele não te agrada exatamente como ele é, essa relação e permanecer, porque ninguém é perfeito. Então, é uma adaptação, a gente sabe, como são 2 sistemas vindo diferentes. Então, me fala uma coisa, Silvia, por exemplo, uma relação que vai muito bem, um casal que vai muito bem e que são grandes amigos, porque eu acho que a amizade é muito importante no casal, o respeito, a amizade, mas aquilo, esses dias eu estava conversando com uma paciente, ela falou, meu marido, eu não tenho o que falar. Porque meu marido é muito boa pessoa, ele é muito bom caráter, ele é um cara presente, trabalhador, um cara família, um grande companheiro, mas acabou o sexo entre nós. Então como é que faz? Exatamente. É muito importante. A sexualidade faz parte. Um casamento que não tem sexo cai na seara da irmandade, da fraternidade. Sim, aí... Não é um casal mais. Não é. Não é um casal mais. Então, essa relação está fadada a terminar.
infelizmente. Ou eles fazem alguma coisa para reacender isso, né? Vão ver o que está atrapalhando aí, mas às vezes realmente acabou. Não tem. Exatamente. Já fizeram de tudo. Então, Terapia de casal, já foram em sexólogos, mas não tem química mais. Isso acaba. acaba. Pode acabar. Não que acabe. Não que acabe. Exatamente. Todos. Pode acabar. Quando isso acaba, o relacionamento tende a acabar. Fica frustrante, né? Muito. Apesar de serem grandes Muito. amigos. E às vezes é das duas partes, às vezes é de uma parte, mas sendo uma parte já não tendo mais aquela química, É insustentável. é insustentável, porque é essencial. A gente fala na filosofia que a sexualidade é mais importante que o amor, ela é mais forte que o amor. Ah, é? É. Então, ela tem um papel crucial. A intimidade tem que existir num casal. Você quer mais do que aquele casal que casa e começa um chamar o outro de pai e mãe? Oi, pai! Oi, mãe! Isso é Pai, comum. vamos lá! Oi, mãe! Vamos... E, gente, isso é demonstração de falta de sintonia, de intimidade num casal. Não pode... Muito, né? É muito estranho, mas é comum. É estranho, mas é muito comum. Então, a primeira coisa, para de chamar o seu parceiro de pai, porque ele não é seu pai. E para de chamar, porque automaticamente isso chama mesmo essa coisa mal resolvida sua de pai e mãe, né? Com os seus pais. Então, perde a essência, né? Cadê a essência da sexualidade, dessa polaridade gostosa, né? Que é o masculino e o feminino? Ela se foi. E outra coisa que esquecem muito é: a pessoa se casa, tá lindo, tudo lindo, maravilhoso, tem os filhos. Aí o que acontece? Esquece o parceiro. Fica na seara dos filhos. Não, é tudo pelos filhos, só os filhos. Isso acontece mais frequentemente com a mulher, principalmente. Ela se torna mãe, ela deixa de ser esposa. Ela se torna mãe de todo mundo, deixa de ser esposa. E o marido frequentemente reclama. A minha mulher, desde que teve filho, nunca mais foi a mesma. Então tem que ter muito cuidado com isso. Isso é reversível, você pode lidar com isso de outra forma. Então, cuidado para não abandonar. Por quê? Porque existe uma ordem, a gente fala muito assim, a ordem vem antes do amor. Por incrível que pareça. O amor é tudo, não é. A ordem é a principal. O que é a ordem? A ordem é a precedência, por exemplo, e a hierarquia e o equilíbrio são 3 ordens que regem os relacionamentos. Então, se o seu relacionamento veio antes dos seus filhos, então o relacionamento de casal vem antes da paternidade e maternidade. Não inverta as bolas, porque senão você está invertendo uma precedência que não pode ser invertida. Então, é primeiro a minha mulher, depois vem os meus filhos. Primeiro meu marido. Primeiro meu marido, depois vem os meus filhos. Isso é muito importante. Muito. E ninguém percebe isso. Não. E aí você nunca mais vai esquecer do seu marido, ou da sua mulher, ou do seu parceiro, ou da sua parceira, porque ele vem primeiro. Outra coisa, você se divorcia. E tá tudo bem. Você se divorciou, casou de novo, tá, às vezes até um amor muito mais forte no segundo casamento, ou terceiro, sei lá. Terceiro, quarto, cada vez o vínculo vai ficando cada vez menor. O que é o vínculo? É esse elo de ligação. O vínculo é um elo de ligação. O amor pode ser maior, mas o vínculo sistêmico cada vez se torna menor em casamentos posteriores. Por isso que a tendência da pessoa é casei, depois casei de novo, aí já separa, aí casa, aí a tendência é sempre estar fazendo isso. Porque o vínculo vai sendo menor, é engraçado. O vínculo, né? do novo relacionamento? O vínculo sistêmico desse relacionamento é menor, você vincula menos com os parceiros subsequentes. Porém, o amor pode ser maior. Então, suponhamos, o sujeito divorcia e aí casa de novo. E teve filhos com esse casamento anterior. E aí ele ou ela prioriza essa nova relação. Então, assim, não, primeiro você, depois os meus filhos. Não. Os filhos precederam. Os filhos precederam esse novo casamento. Agora,
Então, têm precedência sobre essa mulher, esse marido novo. Tá? Agora, é o contrário em relação à ex-esposa. Então, assim, você sempre... O novo sistema que você estabelece, porque se você teve um filho, você tem um novo sistema. Esse tem precedência sobre o sistema anterior, mas não sobre os filhos. Mas sobre o sistema anterior, ou seja, a ex-mulher, o ex-marido, não tem a mesma relevância desse atual. Então, você tem que dar atenção para o seu novo marido, a sua nova esposa, e não... Porque tem muito casamento que fica casado lá atrás, né? Tem muita gente que se separa, se divorcia e fica numa tensão e causa assim milhares de problemas, essa atenção para a ex-mulher, essa atenção para o ex-marido. Você não pode esquecer os filhos do primeiro casamento, Exato. Mas o marido do primeiro casamento, ou no caso a esposa do primeiro casamento, deve ser renunciado. Quer dizer, esquecer é uma palavra forte, mas porque faz parte. Também você pode ter bom relacionamento. É possível, eu prezo muito que as pessoas tenham bons relacionamentos com os relacionamentos anteriores. Por quê? Porque você tem filhos, principalmente quando tem filho. Mas não é prioridade. Não é a prioridade. Entendi. Né? Mas, outra coisa, falar mal do seu parceiro, da mãe e do pai. Então, o pai chega e fala mal para os filhos, fala mal da mãe. Não pode. Horrível isso. Por quê? O filho não é metade de cada um? Então, falando... se você fala pro seu filho que você tem raiva do seu marido, fazem isso, do pai dele, é direto isso. Mas é bom saber, entende? É uma coisa muito importante, que quando você corrige isso, parece que as coisas afloram. Eu acho uma falta de respeito. É uma falta de respeito. E é mais do que isso. Tem uma consequência interna para ele muito grande. Muito grande. Eles sofrem. Então, é a mesma coisa que dizer, eu tenho raiva de você. Eu tenho raiva do seu pai, então eu tenho. Portanto, logo, eu também tenho raiva de você. E ele sente isso. Por mais que não seja falado, ele vai sentir, a alma dele vai entender dessa forma. E olha o problema que pode dar. E os papéis são diferentes. O papel do pai, por pior que seja, o melhor que seja, e o papel do ex-marido. Claro. São totalmente diferentes. O cara pode ser um excelente pai e um péssimo ex-marido. E uma mulher idem. Então, ou um casal, não importa. Né? É impressionante. Agora, outra coisa... Mas, rapidinho, porque você vai falar de sua... Olha só, já voou, tá vendo? Tanta coisa a falar e voou. Mas eu até esqueci. Eu ia falar alguma coisa, até esqueci. Desculpa. Relevante, imagina. Então... eu me perdi aqui, mas deixa eu ver aqui alguma coisa mais que eu possa falar. Importante, então, essa renúncia aos pais, à família anterior. E... Nossa, eu acho que eu já falei tudo. Uma coisa muito importante. Numa relação, é muito importante que você expresse o que você espera da pessoa. E é muito comum as pessoas se perderem nisso. Então, a pessoa se sente menos amada... eu queria que ele me amasse mais, eu queria que ela me amasse mais. Então, chegar para... Não, eu quero que você me ame mais. Mas o que é amar? Então, é importante você deixar claro para o seu parceiro, o que para você é ser mais amada. Então, às vezes, assim, uma coisa prática mesmo. Você fala assim, olha, eu quero que você sente aqui um pouquinho comigo. Fica aqui 5 minutinhos enquanto eu trabalho aqui, eu tenho mais 5... Fica aqui no meu colo. Você não quer dar essa caminhada comigo hoje? Porque às vezes o parceiro não sabe o que você está precisando. É muito importante isso. Sim. Diálogo nesse sentido. Expresse o que você quer, expresse as suas vontades, o que está faltando para você. Pode ser tão facilmente, às vezes, resolvido se você falar. E principalmente o homem não adivinha, né? Porque a mulher ainda é mais intuitiva. É o diálogo. O diálogo. Né? Bom, mas vamos lá. Você vai fazer uma constelação em grupo? Que dia, próxima constelação é dia 14, que é sábado que vem, das 13 às 18 horas. Inscrições estão abertas, né? E é pelo telefone, pelo WhatsApp, aliás, só mensagem, 11 99500 6830. Podem se inscrever, é gratuito para quem quer conhecer e só participar. Só vão pagar aqueles que vão ser constelados e todo mundo sai ganhando. Isso que é muito importante. Então, repete o telefone. 11 99500 6830.
Tá bom, então estão todos convidados, reserve a sua vaga no WhatsApp. Pelo Quem quer WhatsApp. constelar, diga, eu quero constelar ou quero só participar. Isso. E hoje à noite live, a minha live, no Instagram, doutora Ana Clélia Matos, nós vamos falar sobre fitoterapia brasileira. Esse telefone da Silvia também é para constelações individuais? Também. Constelações individuais online, Isso. principalmente online, e também, eventualmente, presenciais. Em alguns casos, eu atendo presencialmente. 995006830. Os meus telefones do consultório para marcação de consulta, vocês vão falar com a Patrícia no 99132-9251. 99132-9251 e o fixo 3875-0199 e me acompanhe hoje na live às 19 horas no meu Instagram. Beijo, um ótimo dia para vocês. Até a noite. Tchau, tchau.